O milionário fica chocado ao ignorar o aviso da mendiga negra e assinar mesmo assim. David Alves era o tipo de homem que fazia a cidade parar. Com seu terno sob medida, marca de um estilista famoso, ele era uma visão de domínio e sucesso. O sol da manhã refletia nas janelas do luxuoso escritório no centro da cidade, onde ele estava prestes a assinar um contrato que poderia catapultar seu império financeiro para novas alturas. Tecnologias de ponta cercavam sua mesa, enquanto obras de arte contemporânea adornavam as paredes, um cenário que exalava poder e riqueza. Tudo parecia perfeito até que o inesperado aconteceu. Cruzando o parque próximo, envolto em suas certezas, David avistou uma mulher sentada em um banco. Ana Santos tinha um olhar penetrante, quase desafiador. A diferença de mundo entre eles era gritante. Ela, uma mendiga em roupas puídas, e ele, um milionário cercado de segurança e prestígio. O ambiente ao redor vibrava com a pressa da cidade, mas, naquele momento, a voz de Ana ecoou como um alerta urgente. David hesitou. Um riso nervoso escapou de seus lábios. O que uma mendiga poderia saber sobre seus negócios? Mas, mesmo enquanto ignorava as palavras dela, uma sombra de dúvida começou a se formar. Ele se despediu dela, mas a advertência ficou grudada em sua mente. Ao chegar no escritório, ele pressionou seus dedos nas páginas do contrato, sentindo o peso das decisões ali contidas. A assinatura era mero gesto, mas havia algo no ar. Uma pressão crescente que não conseguia afastar. Ignorou a intuição e, com um movimento decidido, completou a tarefa, legitimando sua ambição. Naquela noite, em sua penthouse, o som de seus próprios pensamentos parecia ecoar mais forte do que nunca. Ele tentou se aprofundar em pesquisas, na esperança de que tudo estivesse bem, mas cada clique do mouse só aprofundava suas incertezas. Finalmente, um artigo surpreendente fez o coração dele parar. Pista sobre Leonardo e Sophie. David buscava respostas. Ana, com suas impressões do parque, era uma lanterna em sua escuridão. Sem ele perceber, sua vida estava entrelaçada com a dela. Quando se encontraram novamente, ela estava diferente, mais confuante, quase enigmática. Eu posso te ajudar, disse com uma firmeza que o surpreendeu. Mas o clima mudava. Rumores de que sua segurança poderia ser comprometida surgiram, e um arrepio percorreu a espinha de David. Ele se perguntava se poderia realmente confiar em alguém como Ana. Seria ela a chave para desvendar a traição? Ou apenas mais um fardo em sua jornada cada vez mais complicada? Agora, diante de um futuro incerto, a única certeza era a dúvida que o consumia. Quem ele poderia realmente confiar? E que riscos estava disposto a correr para proteger tudo o que conquistou? Ei, antes de continuarmos com essa história incrível, preciso te fazer um alerta importante. Muitos inscritos têm relatado que o YouTube removeu suas inscrições sem aviso. Dá só uma conf. E já que você está aí, deixa aquele like poderoso que me ajuda muito com o algoritmo. Ah, e me conta nos comentários de qual cidade você está assistindo. Adoro conhecer cada pessoa incrível que faz parte dessa comunidade. Sua participação faz toda a diferença. Vamos interagir! Ana olhava David com uma intensidade que o deixava inquieto. Eu posso te ajudar, ela repetiu, sua voz firme. Mas havia algo ali que parecia lhe faltar. Ele queria acreditar,
Mas o receio o dominava. O que uma mendiga poderia realmente oferecer? E se isso fosse uma armadilha? Eles estavam em um café no subsolo da sua torre, longe dos olhares curiosos da cidade. O aroma do café fresco preenchia o ar, enquanto David tentava se concentrar nas palavras dela. Você precisa saber toda a verdade sobre eles, começou Ana, seu olhar fixo no dele. Leonardo e Sofia não são quem você pensa que são. A tensão aumentou entre eles. Ele precisava de respostas. Como você sabe essas coisas? Perguntou, a irritação começando a tomar conta. Ana respirou fundo, como se o peso da revelação estivesse prestes a cair. Eu sou mais do que apenas uma mendiga, David. Meu passado, eu costumava viver em um mundo como o seu. Ele a estudou, meio cético, meio intrigado. Então, ela puxou uma pequena joia do bolso, um broche de ouro, deslumbrante. Este era meu, disse, a voz tremendo. Eu o perdi quando tudo desmoronou, mas ele me lembra de quem eu realmente sou. O que você precisa saber é que Sofia, ela não está trabalhando sozinha. Leonardo e ela têm um plano muito mais devastador. As palavras dela ressoavam dentro de David, mas ainda havia dúvidas. Por que você se importaria? O que você ganha com isso? Ana desviou o olhar, como se a pergunta fosse um golpe. Porque um dia eu perdi tudo por causa de traições. E pelo que eu vi, você está prestes a entrar em um caminho igual. Eu não quero que você passe pelo mesmo que eu passei. O telefone de David vibrou na mesa. Era uma mensagem curta de Leonardo. Temos novidades sobre a reunião. Não posso esperar para discutir o futuro. O coração de David disparou. Ele se virou para Ana, que parecia vigilante. Aquela insistência dele falava alto. Preciso ir. Espere. Ela pegou da mochila um caderno desgastado, folheando rapidamente até chegar a uma página. Olha, David, eu anotei tudo o que pude descobrir. Segredos, informações, eles estão envolvidos em algo maior, algo perigoso. Mas enquanto ela falava, o ambiente ao redor começava a mudar. O barulho do café parecia distante. Um clima de opressão se instalou. David olhou para a porta e lá estavam Leonardo e Sofia, entrando, sorrindo como se tivessem tudo sob controle. A adrenalina subiu. Ana se inclinou mais perto, o olhar de aviso em seus olhos. Cuidado! Eles estão aqui! O que aconteceu a seguir foi um turbilhão. David se levantou, pronto para confrontá-los. Mas antes que pudesse fazer qualquer coisa, a cena tomou um rumo inesperado. Sofia, com uma expressão de desespero, se aproximou dele. David, preciso falar. É sobre Ana. Ela olhou para a mendiga, sua expressão se contorcendo entre medo e determinação. Ela não é quem você pensa. Não acredite nela. O chão parecia tremer sob os pés dele. David olhou para Ana. A confusão nas emoções dele era palpável. O que Sofia queria dizer? Qual era a verdadeira conexão deles? E o que Ana realmente escondia? O mundo ao redor parecia girar. Ele estava no meio de um choque mortal e não sabia em quem confiar. A tensão era insuportável. Ana, o que você sabe sobre isso? David exigiu, a dúvida o consumindo. Ela hesitou. A suavidade de seu olhar, agora substituída por um rastro de medo e revelação. David, eu prometi que nunca falaria sobre meu passado, mas talvez agora não haja escolha. A vida de David estava à beira de uma mudança catastrófica. O que seria revelado em seguida poderia mudar tudo. Seus negócios, suas relações, até sua própria identidade. O que realmente estava em jogo? Ele precisava de respostas antes que tudo escapasse de suas mãos.
E enquanto a confusão e o choque tomavam conta do ambiente, uma pergunta cravava no fundo de sua mente. Quem realmente era Ana? E que segredos do passado ela estava prestes a revelar? David olhou para Ana, pressionado entre a revelação inesperada de Sofia e a urgência no olhar dela. O que você sabe sobre isso? A voz dele saiu mais dura do que pretendia. A sala parecia estreitar-se ao seu redor, com o cheiro do café se tornando sufocante. Ana hesitou, mas o peso da verdade estava visível em seu rosto. David, eu prometi que nunca falaria sobre meu passado, mas talvez seja a hora de eu mostrar quem eu realmente sou. Ela puxou um pequeno objeto de seu bolso, um pedaço de papel amarelado, com palavras que pareciam escrever uma história muito mais profunda. David começou a abrir a boca, mas um grito cortou o ar. Era Sofia. "Cuidado, David!" ela gritou, a expressão apavorada enquanto olhava diretamente para Ana. Ela sabe mais do que está dizendo. Mas antes que pudesse continuar, algo inesperado aconteceu. A porta do café se abriu com um estrondo, fazendo todos se virarem. Um grupo de homens uniformizados entrou. Não eram apenas seguranças, eram policiais e não pareciam estar ali para fazer uma simples checagem. Os olhares de todos se fixaram neles, e o ambiente que antes era de murmúrios agora se tornara um mar de tensão. David sentiu seu coração disparar. "O que está acontecendo?" perguntou, voltando-se para Sofia, que agora estava pálida como a neve. "Eu não sei. Eles devem estar aqui por causa de Ana." Os policiais simplesmente ignoraram a conversa e se aproximaram de Ana, seu olhar determinado. "Ana Santos, você está presa por roubo e fraude. Venha conosco." A sala explodiu em um zumbido de choque. David mal conseguia processar. A mulher que parecia tão vulnerável agora estava sendo cercada. "Não, espere!" Ana disse, mas um dos policiais a agarrou pelo braço. "Eu não sou quem vocês pensam que sou." A energia da sala se tornou eletricamente tensa. Sofia, que aos poucos recuperava a compostura, olhou para David, seus olhos cheios de um misto de satisfação e alívio. "Está vendo, David? Eu avisei, ela é perigosa." Mas o que Ana disse em seguida fez o mundo ao redor de David parar. "David, eu não sou uma mendiga comum. Eu sou filha do banqueiro que Leonardo e Sofia roubaram. Eles me deixaram para trás." A revelação pairou no ar como um raio e todos ficaram em silêncio. David sentiu como se o chão estivesse se desintegrando sob seus pés. As peças do quebra-cabeça começaram a se encaixar de uma forma que nunca imaginou. A traição de Leonardo, o papel de Sofia. Todo o quadro ficou mais claro, mas mais complicado ao mesmo tempo. Ele olhou para Ana, para o espanto em seu olhar e o desespero misturado à fúria. Os policiais começaram a arrastá-la. Mas David não conseguiu se mover. "Espere! Espera!" O som de sua voz falhou. Um nó se formou em sua garganta ao ver o desespero e a raiva nos olhos dela. Como alguém que havia perdido tudo, ela estava tentando se reinventar. E agora estava prestes a ser levada. Sofia, como uma cobra que se esconde em um arbusto, fez um movimento sorrateiro. "Eu te avisei, David. Você deveria ter me escutado. Agora você está em um labirinto e não sabe mais quem são seus amigos ou inimigos." O caos se instalou no café. Pessoas começaram a murmurar e a olhar para a cena. David equilibrou-se entre a raiva e a confusão.
Ele não poderia deixar Ana ir assim. Algo não estava certo. Havia uma fraqueza no plano deles. Algo que ele tinha que descobrir. Ana, antes de ser puxada para fora, virou-se e gritou: David, não confie neles! Eles vão te derrubar também! Existe um jogo maior acontecendo. E com isso, a porta se fechou atrás dela, levando-a para um futuro incerto, enquanto o eco de suas palavras ressoava na mente de David como um alerta. O que ele faria? Quem realmente eram Sofia e Leonardo? E o que Ana havia escondido dele? A sensação de que tudo estava prestes a desmoronar o perseguia. O tempo de agir era agora. Assim que a adrenalina e a incerteza tomaram conta, David sabia que precisava se aprofundar. O jogo apenas começara, e ele estava determinado a descobrir a verdade, custe o que custar. David estava paralisado. As palavras de Ana ecoavam na sua mente enquanto os policiais levavam-na embora. Ele sentiu um nó na garganta. A confusão e a incerteza tomavam conta dele. O que ela havia dito? Era filha de um banqueiro? Isso mudava tudo. Sofia olhava para ele com uma mistura de satisfação e preocupação. Foi isso que você queria, não? Se livrar dela? Agora você pode finalmente ver quem realmente está ao seu lado. Ele se virou, mas o olhar de Sofia rapidamente se transformou em surpresa. David, não me diga que você está acreditando nela. Mas ele estava perdido. A verdade estava se desdobrando lentamente. E a cada segundo que passava, a pressão aumentava. Os murmúrios no café tornavam-se ensurdecedores. As pessoas ao redor começavam a fazer perguntas. O que estava acontecendo? Ele não sabia. Estava em um labirinto e as paredes se fechavam. A adrenalina percorria suas veias. Eu preciso fazer algo, pensou. Com um movimento brusco, ele saiu do café após os policiais. O ar frio da rua calava os seus sentidos. Ele respirou fundo, mais uma vez libertando um nó que parecia estrangulá-lo. Rapidamente, viu a viatura. Ana, com uma expressão de desespero, estava sendo colocada dentro. Ele só tinha um momento, uma chance. Carruagens de segurança, um movimento frenético de policiais e a multidão agitada ao redor. Ana! Gritou. O som da sua própria voz foi quase um eco na rua. Ela virou-se, seus olhos transbordados de pavor. David, ouça! Sua voz cortava o ar, mas as portas se fecharam. Então algo inesperado aconteceu. Uma explosão. O barulho era ensurdecedor. Uma fumaça densa subiu em uma nuvem em direção ao céu e o caos tomou conta. O chão tremeu sob seus pés. As pessoas gritaram e começaram a correr em várias direções. O carro-bomba! David se jogou no chão. A adrenalina agora em um pico insuportável. Mas ele se levantou rapidamente. Seu instinto em dúvida. Ele precisava encontrar Ana. A fumaça estava se espalhando. Entre gritos e pânico, ele conseguiu avistar um grupo de policiais. Mas o foco estava em outra direção. Os rostos eram estranhos. E entre eles havia um que se destacou. Uma figura que fazia parte de um passado que David nunca imaginara ver novamente. Eduardo, seu irmão mais velho, que fora dado como desaparecido há anos. O mesmo olhar que David tinha, mas com traços muito mais duros e cansados. Eduardo estava de volta. Mas por quê? O que ele estava fazendo ali em meio ao caos? Eduardo? A voz de David saiu como um sussurro. Seu coração batia rápido. Alberto, seu pai, sempre em busca de poder, tinha relações perigosas.
mas nunca esperou que Eduardo se envolvesse nesse mundo sombrio, do qual ele mesmo se despediu. David, não entende? Eles estão armando um plano para nós. Eduardo gritou, cortando o ar em meio ao caos. Sofia e Leonardo, eles estão mais perto do que você pensa. O mundo ao redor desapareceu. David olhou para a fumaça, preocupando-se com Ana, e então olhou para Eduardo. O choque em seu coração era quase insuportável. Ele não sabia em quem confiar. As peças da intriga estavam se montando, mas com isso, cada vez mais confusas. Eduardo, o que você está fazendo aqui? O que aconteceu? Onde está Ana? Ele não tinha mais tempo. Precisava de respostas, e logo. Eles vão te derrubar, David. O que aconteceu aqui não é nada comparado ao que está por vir. Os olhos de Eduardo estavam cheios de desespero. David sabia que a vida dele estava prestes a mudar mais uma vez. E ele mal podia suportar a nova onda de incertezas. O pânico crescente o consumiu. Ele precisava salvar Ana, entender o que estava acontecendo. Mas os segredos de família estavam revirando sua mente e sua vida. Como tudo se entrelaçava dessa forma, mais perguntas surgiam, e a única certeza era que ele estava no centro de um jogo que nunca quis fazer parte. E a cada segundo que se passava, as sombras se aproximavam. Oi! Sofia apareceu, o rosto completamente pálido. O que você sabe sobre Ana? David virou-se abruptamente. A cada palavra dela, uma nova faísca de dúvida. Você está envolvida em tudo isso, não está? Assim, no meio da fumaça, o caos e as revelações, com o destino de Ana em jogo, David se viu forçado a escolher entre o passado e o futuro, entre família e traição. Tudo o que sabia estava prestes a se desmoronar. E ele precisava descobrir a verdade, mesmo que isso significasse perder tudo o que lhe era familiar. David estava paralisado. As palavras de Ana ecoavam na sua mente, enquanto os policiais levavam-na embora. Ele sentiu um nó na garganta. A confusão e a incerteza tomavam conta dele. O que ela havia dito? Era filha de um banqueiro? Isso mudava tudo. Sofia olhava para ele com uma mistura de satisfação e preocupação. Foi isso que você teria, não? Se livrar dela? Agora você pode finalmente ver quem realmente está ao seu lado. Ele se virou para ela, mas o olhar de Sofia rapidamente se transformou em surpresa. David, não me diga que você está acreditando nela. Mas ele estava perdido. A verdade estava se desdobrando lentamente. E a cada segundo que passava, a pressão aumentava. O barulho ao redor misturava-se a gritos e o café, antes repleto de gente, agora parecia um sinônimo de caos. David sentiu que estava em um labirinto, as paredes se fechando. Antes que pudesse formular um pensamento claro, uma explosão. Um estrondo ensurdecedor fez o chão tremer sob seus pés. O barulho era como um trovão, e uma onda de pânico tomou conta da multidão. Os vários rostos ao seu redor viraram-se em desespero, e as pessoas começaram a correr em pânico. A fumaça densa subia em uma nuvem espessa, obscurecendo a visão. David se jogou no chão
enquanto os instintos gritavam para que ele encontrasse Anna para trazê-la de volta. O desespero o consumia. Ele se levantou rapidamente e, com a adrenalina em alta, saiu do café em busca de respostas. O caos no ar o deixava mais determinado. Na calçada, viu um carro preto se afastar em alta velocidade. Era a viatura que levava Anna. Sem pensar, começou a correr atrás do veículo. Mas em meio ao tumulto, tudo pareceu desacelerar. Ele podia sentir a respiração acelerada em seus pulmões, o coração batendo forte e a visão embaçada pela fumaça. "Não! Espera!" gritou, mas o carro desapareceu na esquina. Então, aquele mesmo carro que passava voando foi seguido por outro. Não um carro qualquer, mas um SUV imponente, preto como a noite. Ele viu um homem se inclinar para fora da janela do motorista, segurando algo reluzente, uma arma. As sirenes da polícia uivavam ao fundo, mas nada se comparava ao temor que crescia dentro dele. "Eduardo!" A palavra escapuliu da boca de David, ao ver seu irmão no meio da confusão. Ele não sabia o que pensar nem o que fazer. Eduardo não era mais um desconhecido. Ele era parte de tudo isso. O homem que David achava estar perdido estava ali, afirmando um papel que ele mesmo não entendia. O olhar tenso de Eduardo se fixou em David. Uma expressão devastada pintando seu rosto. "David, você não pode acreditar no que vai acontecer. Eles estão planejando um golpe." Eduardo gritou, mas seus olhos estavam cheios de pavor. O clima ao redor parecia se apertar. Então, em uma fração de segundo, tudo explodiu em um turbilhão de incertezas. As palavras de Eduardo perderam-se em gritos, enquanto a multidão se aglomerava, sem saber para onde ir. E no auge daquele caos, algo ainda mais chocante se desenrolou. Sofia, com um brilho sobrenatural nos olhos, puxou um dispositivo do bolso e pressionou um botão vermelho. Um clarão ofuscante iluminou tudo, e a fumaça que antes era pavorosa, agora trouxe uma confusão de luzes e gritos. Em um instante, a realidade se partiu ao meio. David ficou paralisado, enquanto camadas de imagens se sobrepunham. Ele viu rostos familiares, pessoas que achava que conhecia, enquanto um som de explosões distantes ressoava. O pânico e a confusão preencheram seu coração. "David!" A voz de Anna ecoou em seu pensamento, mas não era real. Era como se estivesse perdendo o controle da sua própria percepção. Por um segundo, as linhas se borraram. Sofia olhou diretamente para ele. Os olhos dela brilhavam com um fogo que ele não conseguia entender. "Você não deveria ter ido tão longe, David," ela disse, e a frieza na sua voz parecia cortar através do caos. "Agora você está no nosso jogo." Um frio cortante tomou conta de David. O que Sofia estava insinuando? O que ela realmente queria dizer? Ele estava se perdendo em um pesadelo, onde tudo era incerto e as motivações sussurravam perigosamente. E a única coisa que restava em sua mente era quem era realmente Anna. E que esquemas sombrios estavam se desenrolando sob seus olhos quando ele achava que estava no controle. Com essas perguntas queimando no fundo do coração, tudo o que ele sabia estava prestes a desmoronar. O que viria a seguir? O jogo estava apenas começando. David estava paralisado. As palavras de Anna ecoavam na sua mente enquanto os policiais levavam-na embora. Ele sentiu um nó na garganta. A confusão e a incerteza tomavam conta dele.
O que ela havia dito? Era filha de um banqueiro? Isso mudava tudo. Sofia olhava para ele com uma mistura de satisfação e preocupação. Foi isso que você queria, não? Se livrar dela? Agora você pode finalmente ver quem realmente está ao seu lado. Ele se virou para ela. Mas o olhar de Sofia rapidamente se transformou em surpresa. David, não me diga que você está acreditando nela? Mas ele estava perdido. A verdade estava se desdobrando lentamente e a cada segundo que passava, a pressão aumentava. O barulho ao redor misturava-se a gritos e o café, antes repleto de gente, agora parecia um sinônimo de caos. David sentiu que estava em um labirinto, as paredes se fechando. Antes que pudesse formular um pensamento claro, uma explosão! Um estrondo ensurdecedor fez o chão tremer sob seus pés. O barulho era como um trovão, e uma onda de pânico tomou conta da multidão. As pessoas começaram a correr, e a fumaça densa subiu em uma nuvem espessa, obscurecendo-a. David se jogou no chão, enquanto os instintos gritavam para que ele encontrasse Ana, para trazê-la de volta. O desespero o consumia. Ele se levantou rapidamente e, com a adrenalina em alta, saiu do café em busca de respostas. O caos no ar o deixava mais determinado. Na calçada, viu um carro preto se afastar em alta velocidade. Era a viatura que levava Ana. Sem pensar, começou a correr atrás do veículo. Mas em meio ao tumulto, tudo parecia desacelerar. Ele podia sentir a respiração acelerada em seus pulmões, o coração batendo forte e a visão embaçada pela fumaça. "Não! Espera!" gritou, mas o carro desapareceu na esquina. Então, aquele mesmo carro que passava voando foi seguido por outro. Não um carro qualquer, mas um SUV imponente, preto como a noite. Ele viu um homem se inclinar para fora da janela do motorista, segurando algo reluzente. Uma arma. As sirenes da polícia uivavam ao fundo, mas nada se comparava ao temor que crescia dentro dele. "Eduardo!" A palavra escapuliu da boca de David, ao ver seu irmão no meio da confusão. Ele não sabia o que pensar nem o que fazer. Eduardo não era mais um desconhecido. Ele era parte de tudo isso. O homem que David achava estar perdido estava ali, afirmando um papel que ele mesmo não entendia. O olhar tenso de Eduardo se fixou em David. Uma expressão devastada pintando seu rosto. "David, você não pode acreditar no que vai acontecer. Eles estão planejando um golpe!" Eduardo gritou, mas seus olhos estavam cheios de pavor. O clima ao redor parecia se apertar. Ele precisava avisar David sobre a nova ameaça, que não se via à distância. Um grupo de homens se aproximava, todos vestidos de preto e com olhares ferozes, prontos para a vingança. E então, em uma fração de segundo, tudo explodiu em um turbilhão de incertezas. As palavras de Eduardo perderam-se em gritos, enquanto a multidão se aglomerava, sem saber para onde ir. Era como um filme de ação, e David estava no meio de uma cena que ele não sabia como decifrar. A adrenalina percorreu seu corpo. Foi quando Sofia, inesperadamente, pediu calma. "Todos, calma! O que está acontecendo aqui não é nada. É uma armadilha." A sala ficou em silêncio. Olhares se voltaram para ela, esperando mais explicações. Ana não é só uma mendiga comum. Ela está envolvida em um esquema muito maior. Não é só sobre nós. O peso das palavras dela era assustador.
Mas antes que Sofia pudesse continuar, um homem se adiantou do grupo que se aproximava. David o reconheceu. Era Leonardo. Um sorriso torto nos lábios dele deixava evidente que tudo estava sob controle. Vocês acharam que isso era só um jogo, não é? A voz dele era suave, mas cheia de ameaças. A verdade sobre Ana, sobre todos vocês, vai ser exposta. Foi quando tudo virou em um instante. Um olhar, uma troca de palavras sussurradas. O desespero tomou conta de David, e enquanto todos estavam distraídos, Eduardo se virou para ele, revelando um pequeno pendrive. Levante-se, precisamos disso. Nele está tudo o que nós precisamos para derrubá-los. A confusão aumentava, o caos ressoava em gritos. David olhou para Eduardo. Mas como você? A resposta morreu em sua boca quando outro estampido ecoou. Um homem dos que se aproximavam apontou uma arma e disparou. Mas não era para Eduardo, era para Sofia. No instante seguinte, uma explosão de luz e escuridão engoliu a cena. David viu a expressão de surpresa no rosto de Sofia antes dela cair. O mundo pareceu parar. O intervalo entre a vida e a morte, entre a verdade e a mentira, se suspendeu no ar. David sentiu o coração gelar, apagando as incertezas ao redor. O que isso significava? As respostas estavam diante dele, mas o caminho a seguir era incerto. A linha entre aliado e inimigo se tornava cada vez mais tênue, e as sombras da traição estavam mais profundas do que ele poderia imaginar. Ele precisaria enfrentar a verdade para salvar Ana e descobrir quem realmente o cercava, antes que fosse tarde demais. David estava paralisado. A imagem de Sofia caindo ao chão, com um olhar horrorizado, ficava gravada em sua mente. O barulho estonteante da explosão ecoava em seus ouvidos, enquanto o caos tomava conta do café. Ele queria correr para salvá-la, mas um frio atravessou seu corpo. Algo estava muito errado. Eduardo estava ao seu lado. A expressão marcada por uma mistura de preocupação e medo. David, precisamos sair daqui. Ele puxou o irmão, mas David estava em choque. Olhou ao redor, as pessoas gritavam, algumas tentavam ajudar Sofia. Mas o olhar de Eduardo fixou-se em um ponto atrás de David. Eles estão vindo. Num instinto, David se virou e em um piscar de olhos viu um grupo de homens. Todos com expressões ameaçadoras. Eram eles novamente. Leonardo à frente, com um sorriso cruel no rosto. O que aconteceu a ti foi só o começo, David. Você está prestes a descobrir o que realmente importa. O pânico começava a dominar David. Ele queria entender, queria respostas, mas a voz de Sofia ecoava em seus ouvidos. Não confie neles. Ele tinha que tomar uma decisão rápida. Com um movimento brusco, ele agarrou o braço de Eduardo. Onde está Ana? Eduardo parecia hesitante, como se a pergunta o pegasse de surpresa. Eu não sei, mas nós precisamos ir, disse ele, olhando para os homens que se aproximavam. O tempo parecia se arrastar e a tensão era palpável. Mas antes que pudessem se mover, um grito cortou o ar. Não acreditem neles! Era Ana, que, em meio à fumaça, apareceu de repente, com um olhar determinado. David mal podia acreditar no que estava vendo. A mulher que ele pensou estar absolutamente perdida voltou a seu caminho, intensamente focada. Ana, você tá bem? A incredulidade e o alívio misturaram-se na voz de David. Ela corria em sua direção e, nesse momento, tudo parecia se alinhar. David, escute!
Não é o que parece! Você tá cercado de mentiras! Ana estava ofegante, o olhar intenso, mas antes que pudesse explicar, um tiro ecoou e o mundo se despedaçou novamente. Um dos homens do grupo disparou, e antes que David conseguisse reagir, um golpe tenso cortou o ar. Ele sentiu o corpo de Ana colidir contra o seu, jogando-o para o lado enquanto um calor se espalhava pela noite. Ela caiu e o olhar dela se embaciou antes de se fechar. O tempo parou. David sentiu a adrenalina, mas também a dor. As lágrimas brotaram em seus olhos. Ana, não! O desespero tomou conta dele e ele não conseguia se mover. A cena diante dele parecia um filme de horror. Ele não queria acreditar. Os homens começaram a se agitar e a presença de Leonardo tornou-se ainda mais ameaçadora. Foi só uma questão de tempo até que tudo isso acontecesse. Ana estava bem na frente de vocês, contando segredos que não era para serem revelados. A malícia em suas palavras atravessava. Eduardo puxou David, tentando fazê-lo andar. Precisamos sair, agora! Mas David estava paralisado, os olhos fixos em Ana. O que realmente estava acontecendo? Por que ela estava ali? Por que tinha que se colocar na linha de fogo? E então, no meio da confusão, a porta do café se abriu novamente. Era a Sofia. Todos vocês! A verdade finalmente vai ser revelada! Ela entrou como uma tempestade, como se soubesse de tudo o que estava por vir. Mas o que David não esperava foi o que aconteceu em seguida. Entre os gritos e a fumaça, ela puxou algo de sua bolsa. Um pequeno dispositivo brilhante. E enquanto todos observavam em silêncio, ela apertou um botão. Um sinal alto ecoou, e de repente os personagens se transformaram. A revelação, uma filmagem ao vivo começou a rodar em um telão que havia sido montado na entrada, revelando os segredos obscuros de todos que estavam presentes. David ficou em choque ao ver sua própria imagem aparecer. A traição, os planos ensaiados entre Leonardo e Sofia, tudo agora diante de seus olhos. Momentos em que ele conversava com Ana, com Eduardo, fizesse parte da trama. E quando ele olhou para Ana no chão, algo alterado passou por seu coração. As luzes piscando e os olhares fixos se tornaram uma tempestade. Ele percebeu. A vida dele estava prestes a ser transformada para sempre. O que ele acreditava saber desmoronava diante dele. Precisamos sair, David. Agora! A voz de Eduardo ecoava, mas já não havia como fugir da verdade. A desconfiança tomou conta dele. Quem realmente são vocês? O mundo se quebrava em pedaços e todas as conexões pareciam ter se perdido. A única coisa que era clara era que nada seria como antes. David sabia que aquele era o gatilho de algo muito maior, e o que viria a seguir mudaria todos os relacionamentos. Viraria tudo de cabeça para baixo. Ele sentiu que estava prestes a fazer uma escolha que definiria destino. Mas o que poderia fazer agora? O eco da certeza de que a luta apenas começara preenchia o ar de forma eletrizante. O verdadeiro jogo estava a ponto de se intensificar. E Davidson perguntou: até onde ele iria para descobrir a verdade? David estava paralisado. A imagem de Sofia caindo ao chão, com o olhar horrorizado, ficava gravada em sua mente. O barulho estonteante da explosão ecoava em seus ouvidos, enquanto o caos tomava conta do café. Ele queria correr para salvá-la, mas um frio atravessou seu corpo. Algo estava muito errado. Eduardo estava ao seu lado, a expressão marcada por uma mistura de preocupação e medo. David, precisamos sair daqui! Ele puxou o irmão,
Mas David estava em choque. Olhou ao redor. As pessoas gritavam. Algumas tentavam ajudar Sofia. Mas o olhar de Eduardo fixou-se em um ponto atrás de David. Eles estão vindo! Num instinto, David se virou e, em um piscar de olhos, viu um grupo de homens, todos com expressões ameaçadoras. Eram eles, novamente, Leonardo à frente, com um sorriso cruel no rosto. O que aconteceu aqui foi só o começo, David. Você está prestes a descobrir o que realmente importa. O pânico começava a dominar David. Ele queria entender, queria respostas, mas a voz de Sofia ecoava em seus ouvidos. Não confie neles. Ele tinha que tomar uma decisão rápida. Com um movimento brusco, agarrou o braço de Eduardo. Onde está a Ana? Eduardo parecia hesitante, como se a pergunta o pegasse de surpresa. Eu não sei. Mas precisamos ir, disse ele, olhando para os homens que se aproximavam. O tempo parecia se arrastar e a tensão era palpável. Mas antes que pudessem se mover, um grito cortou o ar. Não acreditem neles! Era a Ana, que em meio à fumaça apareceu de repente, com um olhar decidido. David mal podia acreditar no que estava vendo. A mulher que ele pensou estar absolutamente perdida voltou a seu caminho, intensamente focada. Ana, você está bem? A incredulidade e o alívio misturaram-se na voz de David. Ela corria em sua direção, e nesse momento tudo parecia se alinhar. David, escute! Não é o que parece! Você está cercado de mentiras! Ana estava ofegante, o olhar intenso. Mas antes que pudesse explicar, um tiro ecoou e o mundo se despedaçou novamente. Um dos homens do grupo disparou e antes que David conseguisse reagir, um golpe tenso cortou o ar. Ele sentiu o corpo de Ana colidir contra o seu, jogando-o para o lado, enquanto um calor se espalhava pela noite. Ela caiu e o olhar dela se embaciou antes de se fechar. O tempo parou. David sentiu a adrenalina, mas também a dor. As lágrimas brotaram em seus olhos. Ana! Não! O desespero tomou conta dele e ele não conseguia se mover. A cena diante dele parecia um filme de horror. Ele não queria acreditar. Os homens começaram a se agitar e a presença de Leonardo tornou-se ainda mais ameaçadora. Foi só uma questão de tempo até que tudo isso acontecesse. Ana estava bem na frente de vocês, contando segredos que não era para serem revelados. A malícia em suas palavras atravessava. Eduardo puxou David, tentando fazê-lo andar. Precisamos sair, agora! Mas David estava paralisado, os olhos fixos em Ana. O que realmente estava acontecendo? Por que ela estava ali? Por que tinha que se colocar na linha de fogo? E então, no meio da confusão, a porta do café se abriu novamente. Era Sofia! Todos vocês! A verdade finalmente vai ser revelada! Ela entrou como uma tempestade, como se soubesse de tudo o que estava por vir. Mas o que David não esperava foi o que aconteceu em seguida. Entre os gritos e a fumaça, ela puxou algo de sua bolsa. Um pequeno dispositivo brilhante. E enquanto todos observavam em silêncio, ela apertou um botão. Um sinal alto ecoou e, de repente, os personagens se transformaram. A revelação, uma filmagem ao vivo, começou a rodar em um telão que havia sido montado na entrada, revelando segredos obscuros de todos que estavam presentes. David ficou em choque ao ver sua própria imagem aparecer. A traição, os planos ensaiados entre Leonardo e Sofia. Tudo agora diante de seus olhos. Momentos em que ele conversava com Ana, com Eduardo, faziam parte da trama. Mas então,
Enquanto todos estavam distraídos, algo mais aconteceu. Um grito! Era o som de vidro quebrando. Uma mulher estava lá, com cabelos longos e uma expressão de desespero. Ela segurava um papel em uma das mãos e, com a outra, tentava afastar a fumaça que invadia o local. Parem! Todos! Vocês não entendem! O olhar de David se fixou nela. Quem é você? Ele nunca a havia visto antes, mas a disfarçada emoção nas feições dela evocava familiaridade. Eu sou Ela gritou. A verdadeira herdeira do império que vocês acham que conhecem. O pai de Ana não era um banqueiro. Ele era um criminoso. E sua mãe, David, isso não é apenas sobre dinheiro. É sobre poder e vingança. Por favor, vocês precisam entender. Um silêncio sepulcral preenchia o ar. As peças, na verdade, estavam mudando. E David mal conseguia compreender o que escutava. Tudo em que ele acreditou estava desmoronando. O rosto de Ana, a decisão de lutar, as palavras de Sofia. Nada fazia sentido. Eduardo olhou para Clara, depois para David. E se muda tudo, precisa mudar tudo. Precisamos sair. Mas o pânico estava em crescendo. Não! Davi exclamou. Precisamos saber o que mais ela tem a dizer. A revelação pairava no ar. A verdadeira natureza de todos estava sendo exposta de uma só vez. A linha entre aliado e inimigo tornava-se ainda mais tênue. E à medida que o terror e a confusão se espalhavam, David tomou a decisão que mudaria tudo. Clara, fale o que você sabe. Enquanto a fumaça envolvia cada um deles, a única certeza que restava era que a história de todos estava prestes a ser virada de cabeça para baixo. E David estava pronto para descobrir a verdade, não importa o custo. David estava mais confuso do que nunca. As revelações se acumulavam, disparando em sua mente como fogos de artifício. Antes que ele pudesse processar tudo, Clara, a mulher inesperada, olhou diretamente para ele. Eu não sou só uma observadora. A verdade é que você está no centro de uma armadilha muito maior. O coração dele disparou. O que você quer dizer? Que armadilha? Ele tentou entender o que essa nova informação significava. A fumaça ainda encobria a sala, mas a tensão estava clara. Todo mundo esperava uma resposta. Então, sem aviso, o chão sob eles tremeu e um barulho ensurdecedor ecoou. Um forte estampido ressoou como um trovão e as luzes começaram a piscar. O telão à frente, que já mostrava verdades dolorosas, agora exibia uma cena inesperada. Uma transmissão ao vivo de um local que David não reconhecia. A imagem foi se aproximando até que ele viu. Não! Era uma voz familiar. Era a mãe dele. Sentada em uma sala escura, seu olhar estava fixo em um homem à sua frente. Você não pode fazer isso! Ela falou com uma firmeza que David não via há anos. A cena em seu rosto era de total desespero. E a imagem do homem a seu lado ficou em foco. Se você não obedecer, David vai sofrer as consequências. A frase do homem ricocheteou na mente de David. Cada palavra cortante como uma lâmina. Meu Deus, o que está acontecendo? David mal conseguia encontrar a voz. A verdade tomou uma forma distorcida e horripilante. A conexão com aquela situação escandalosa causava um nó na garganta dele. Mas havia algo mais profundo, uma revelação ainda mais perturbadora. David! Gritou Eduardo, puxando-o de volta à realidade. Precisamos sair agora!
Mas enquanto isso, Sofia ergueu as mãos, fazendo silêncio. Se você mexer em qualquer peça, vai dar errado! Ela sussurrou, e uma expressão de pânico se apossou de seu rosto. A tensão estava palpável. Todos sentiram que a próxima ação determinará o destino deles. Clara se aproximou. Davi, você precisa saber que Ana nunca foi apenas uma mendiga. Ela é a chave. E seu pai? Ele está envolvido nisso. As palavras dela eram venenosas como uma seta, cravando-se na mente dele. Como você pode saber disso? Ele questionou, o choque e a confusão destilado em sua voz. Quem é você? Clara hesitou, mas antes que pudesse responder, uma nova explosão ressoou. Desta vez, não era uma onda de fumaça, era um assalto. Vários homens armados irromperam pela porta. O caos se instaurou. Gritos ecoaram e, na confusão, David sentiu um frio na espinha. O que você... Ele gritou, o pânico misturado à adrenalina. Os homens avançavam e David percebeu que eram os aliados de Leonardo, que estavam ali para acabar com tudo. Mas o que aconteceu em seguida foi ainda mais chocante. Leonardo apareceu com um olhar sinistro nos olhos. Parece que a maré virou, David. Ele disse com um sorriso malicioso. Agora, você não só enfrentará suas mentiras, como também descobrirá os segredos mais obscuros da sua família. A tensão subiu mais um nível. Uma das armas disparou e o tiro cortou o ar. Parecia como se o tempo tivesse parado. Ana estava ao chão, ferida. O olhar desesperado de David se fixou nela. Ele correu, mas antes que pudesse chegar, tudo aconteceu ao mesmo tempo. O homem que mantinha a arma voltava para ele, e na fração de um segundo, uma das balas voou. Ele a viu se direcionando a Clara, com um impulso que não esperava sentir. David saltou na frente dela, um silêncio mortal. E então, a dor! O impacto foi como um relâmpago cortando sua carne. David não tinha palavras. Ele caiu, a realidade distorcendo-se ao seu redor. Enquanto seu corpo agonizava no chão, ele ouviu o grito de Clara ecoar em seus ouvidos. E seus pensamentos giraram. Por que você fez isso? A confusão começou a desvanecer, mesclando-se ao desespero. David! Com um último esforço, ele olhou nos olhos de Clara. Tudo o que acreditava estava queimando em chamas. E a verdade estava prestes a se revelar. E entre a dor cresceu um sentimento cada vez mais intenso. Ele precisava entender quem realmente era Clara e o que mais essa noite sombria havia guardado para ele. Nesse momento, a luta entre o amor e a traição estava prestes a chegar a seu clímax, e Dave percebeu que a única certeza era a incerteza. O que aconteceria a seguir? E como ele poderia salvar Ana, quando sua vida dependia de segredos que poderiam desmoronar tudo o que ele pensava saber? Dave caiu no chão, suas mãos tremendo ao redor do ferimento. A dor era intensa, mas o medo pelo que poderia acontecer a Ana fez seu coração disparar. Ele gritou por ela, mas a fumaça e o caos tornavam tudo confuso. A cena se desenrolava como um pesadelo. Clara, desesperada, se inclinou sobre ele. Você precisa se manter acordado. Dave, olhe para mim. A voz dela era um misto de ansiedade e determinação. Ele conseguiu focar em seu rosto, os olhos brilhando sob a luz trêmula da sala. Mas a lembrança de Ana, caída e vulnerável, esmagou sua esperança. Leonardo e seus homens avançavam.
Embora a divisão se espalhasse entre eles e as outras pessoas que corriam em busca de abrigo, ele não poderia deixar isso acontecer. Uma chama de luta começou a se acender dentro dele. Onde está Ana? As palavras saíram entrecortadas, mas soaram como um grito de guerra. Eduardo, ainda em choque, estava apenas alguns passos atrás, mas a determinação em seu olhar mostrava que ele não estava pronto para desistir. Vamos achar um jeito de sair. Precisamos ajudá-la. David sentiu uma onda de gratidão por ter seu irmão ao seu lado, mas a tragédia consumindo o lugar era quase insuportável. Então, de repente, em meio ao pânico, um estrondo ensurdecedor cortou o ar. Um dos homens de Leonardo foi jogado para o lado, seguido de outros que caíram, perdendo o controle. A entrada se iluminou com uma iluminação pesada, um resgate inesperado. Era a polícia! E eles todos no chão, saída pela frente. A voz de um oficial ecoou firme, e a realidade de que a busca por justiça se concretizava fez o ambiente vibrar. Dave quase não acreditem. Ele estava sendo resgatado. Sentiu a adrenalina subir enquanto tentava se levantar, esforçando-se para permanecer consciente. E no meio do caos, Ana apareceu. Ela estava pálida, mas seus olhos brilhavam com a luz da determinação. Dave! Serve por ela. Você acha que está aqui? Agora comigo. Ela tem um pouco que respirar. Sou muito poderosa. Mas Dave sentiu com muito prazer. Essa adrenalina porrou-lhe quando viu-lhe. Te paralisa o ponto. Foi caída. Foi alimentada. E a terra era brilhante. Quem Dave era um ponto futuro. Terra pelo caminho do meu coração. Foi o seu grande presente, e por consequência, ele teve em si. E a forma como ela o chamava o fez sentir um sopro de alívio e esperança. Eles não estavam... A liberdade estava ao alcance, mas ainda havia uma última batalha. Leonardo, enfurecido, ainda os seguia. Vocês não podem fugir! Um grito que ecoou completamente impotente. Ele não estava mais no controle. David se virou, enfrentando o homem que havia colocado seu mundo em colapso. Chega! As palavras foram como um grito de guerra. David sentiu a força do que havia superado, e a confiança se espalhou. A verdade sempre surge. Vocês serão parados, e isso não acaba aqui. A coragem tomou conta dele. E após um momento tenso, Leonardo David olhou para Ana. E naquele momento tudo fez sentido. Havia dor, mas também esperança. Clara, apesar de envolvida no turbilhão, havia sido uma aliada inesperada. Eles trabalharam juntos. No meio da confusão de sirenes e gritos, David respirou fundo e, ao olhar para seus aliados, sentiu que enfrentaram um grande desafio. Mas ainda havia muito a descobrir. Os laços estavam mais fortes, as histórias mais profundas. Uma nova realidade se estendia diante deles. E agora? Ana perguntou, seguida da preocupação em seu olhar. O que fazemos agora? Agora, buscamos a verdade. A resposta de David foi firme e garantimos que histórias como a nossa nunca mais se repitam. Uau! Enquanto eles se afastavam,
Aquele caos ainda queime dentro deles. David sabia que o caminho à frente seria difícil, mas havia um novo propósito: reescrever suas narrativas, juntos. Antes de partir, uma voz ecoou com urgência: espere, antes de tudo! Vocês precisam entender. Essa história não acaba aqui. As palavras de Clara ressoaram e o mistério ainda pairava no ar. Agora é sua vez! Você precisa se inscrever imediatamente no canal para não perder as próximas histórias exclusivas. Esmague o botão de like agora para alimentar o algoritmo. Inunde a seção de comentários com suas reações e teorias sobre o final. Compartilhe instantaneamente este vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam conhecer este desfecho. Não espere nem mais um segundo para compartilhar. Somente os verdadeiros fãs compreendem a importância de apoiar o canal com estas ações.